إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الكلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإنما أقول أما بعد. Em nome de Deus, em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador, certamente todos os louvores pertencem a Allah, o único. Nós o louvamos, buscamos a sua ajuda e também o seu perdão. E nos refugiamos em Allah contra o mal de nossas almas e de nossas próprias ações. A quem Allah guiar, ninguém pode desviar. E a quem ele desviar, ninguém jamais pode ser guiado. O testemunho do sucesso, da felicidade, da alegria nas duas vidas. O testemunho que não há divindade digna de adoração, exceto Allah, o único, o todo-poderoso, sem parceiros e nem sócios. E testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro, aquele que cumpriu com a responsabilidade, transmitiu a mensagem, aconselhou a nação e se esforçou no caminho de Allah até o dia da certeza, e o dia da certeza é a morte. O profeta, que a paz esteja sobre ele, diz: certamente a fala mais verdadeira é o livro de Allah. A melhor orientação é a orientação de Muhammad, que a paz esteja sobre ele. As piores coisas são as inovações dentro da religião. Toda inovação leva ao desvio, e o desvio conduz ao fogo, e Deus nos livre do fogo. Allah diz: ó fiéis, temam a Allah e não morram, exceto sendo verdadeiros crentes, fiéis, monoteístas, piedosos. Sim, digo mais. نتحدث هذه الخطبة عن تجديد القلب، وفي هذا اليوم يوم عيد الفطر. في انتهاء رمضان ينبغي علينا تجديد القلب. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia 9 de Eid, de sexta-feira abençoada, iremos falar sobre algo importante, que é a renovação do coração. Devemos renovar o coração. عباد الله، إن الإسلام ليس لحظات إيمانية مؤقتة، بل هو تجديد دائما للإيمان في القلوب. A religião islâmica, o Islã, não é apenas momentos espirituais, passageiros. Não. É uma renovação contínua, sempre, da fé dentro dos corações. Fala Allah Azza wa Jal: Inna Allah la yaghfir ma biqawm
حتى يغفر ما بأنفسهم الآية الكريمة. Allah diz: Allah não muda a condição de um povo até que eles mudem o que há dentro de si mesmos, até que eles mudem o que há dentro deles. Por isso, al-qalb asluhu al-islah. O coração, a origem dele é a mudança verdadeira. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. O profeta, que a paz esteja sobre ele, falou: há no corpo humano um pedaço de carne. Se estiver correto, bem, todo o corpo estará correto e bem. Se estiver corrompido, mal, todo o corpo estará corrompido e mal. E esse órgão, sem dúvida alguma, é o coração. يا الكرام، التجديد الحقيقي يبدأ من داخل دائما. Devemos entender e saber: a verdadeira renovação começa por dentro, sempre. لهذا كان يقول العلماء: صد القلوب، يعني enferrujar, cuidado para os corações não se enferrujarem. Os corações se enferrujam. قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدى كما يصدى الحديد. فقيل: يا رسول الله وما جلاؤها؟ فقال: ذكر الله وتلاوة القرآن. O profeta, que a paz esteja sobre ele, falou assim: o profeta sallallahu alaihi wasallam falou: os corações se enferrujam como o ferro também enferruja. Perguntaram ao mensageiro de Deus: e qual é o punimento quando o coração se enferruja? Ele respondeu: a recordação de Allah. Ele respondeu: a recordação de Allah e principalmente a recitação do Alcorão. يا إخوة الكرام، يا إخوة الإيمان، فالذنوب والغفلة تظلم القلب شيئا فشيئا. Devemos entender que os pecados, a negligência, escurecem o coração pouco a pouco, até perder toda a claridade. Devemos tomar cuidado. لهذا قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه: القلب كالمراء والذنوب كالغبار فإذا تراكم الغبار انطفأ النور الحقيقة. Entende? O grande Imam Ghazali, que Deus o tenha, disse: o coração é como um espelho. O coração é igual a um espelho. E os pecados são como poeiras. Quando a poeira se acumula, a luz da verdade desaparece. Cuidado com a poeira que acumula dentro do seu coração. القلوب يا إخوة الإيمان ثلاثة. القلوب ثلاثة: قلب حي، قلب مريض وقلب ميت. Queridos irmãos, o coração são três tipos. Quais são os três tipos? Coração vivo, coração doente e coração morto. والمؤمن الجاهد ليبقى قلبه حيا دائما. O verdadeiro fiel crente muçulmano, ele luta todo dia, toda hora, para manter o seu coração sempre vivo, dentro
do Corão, da Sunna, do Islã, próximo de Allah. كان العلماء رحمة الله عليه حتى المعاصرين حفظهم الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: العبرة ليس بالبداية الصالحة بل بالخاتمة الصالحة. Devemos entender as palavras dos nossos estudiosos, eruditos, sábios, como o verso que Deus o tenha. Ele falou: o importante, irmãos e irmãs, não é começar fazendo o bem. O importante é terminar fazendo o bem. Como é que você vai terminar? Depende como está o seu coração. قال ابن عثيمين رحمه الله: الإيمان يزيد وينقص فجددوه بالطاعة يعني بطاعة الله. O grande sábio Ibn Uthaymin, que Deus o tenha, disse: a fé aumenta e também diminui. Então, renovem ela através da obediência. Obediência em Allah e em seu mensageiro. Prática do Islã. قال الألباني رحمة الله عليه: السنة سفينة. O Sheikh Albani, que Deus o tenha, diz: praticar a sunna, a tradição do profeta, é a arca da salvação, do sucesso nos tempos de tribulação. Está com dificuldade? Está com problemas? Corra para a sunna. Levante uma sunna. Dê vida à sunna. E você vai encontrar a salvação e o sucesso. قيل له: ما زلت تجاهد نفسك اليوم أمس. اليوم أشد من الأمس. لأن الإيمان يجعل الإنسان واعيا بعيوب قلبه. انتبه. Uma história inspiradora que os sábios dizem. Certa vez um estava sendo: você faz esse jihad ainda? Ele respondeu: sim, hoje mais do que ontem. Hoje, muito mais do que ontem, muito mais importante. Porque a fé torna a pessoa consciente das falhas no próprio coração. Tenha atenção por isso. التجديد ليس تغيير المكان أبدا بل تغيير القلب. هذا هو. Devemos entender que a verdadeira renovação não é mudar de lugar. Se você quer se renovar, não adianta você mudar de lugar. Renovar é mudar do seu coração, o que tem dentro dele. Mudar a sua alma, purificando e punindo com as lembranças de Allah. Tasdid al-tawba é importante para nós. Então, renovem o seu arrependimento. Se arrependa todo dia. O profeta se arrependia. Então, nós necessitamos do arrependimento muito mais. Jadid-nia, renove a intenção. Por que eu estou aqui hoje? Por que eu acordei? Qual é o meu propósito de vida? Jadid silatak bil-Qur'an wa al-Shaykh. Renove a sua ligação, a sua conexão com o Corão Sagrado. Isso é muito importante. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. O profeta disse: dentre os povos anteriores a vós, havia um homem que matou 99 pessoas, assassinou 99 pessoas. ثم شعر بضيق في صدره وأراد توبة إلى الله. Logo depois esse homem sentiu angústia, aperto dentro do peito e desejou se arrepender
diante de Allah. فسأل أن أعلم أهل الأرض فدل على راهب ذهب إليه. Então esse homem perguntou quem era o mais religioso da terra e foi indicado ao monge e foi até ele. فقال هل لي من التوبة وقتلت التسع وتسعين. Perguntou para esse monge virtuoso: existe para mim arrependimento? Eu quero me arrepender. Eu matei 99 pessoas. Fala Rahib, né? Abadan. O monge respondeu: não, não existe arrependimento. Tu és um assassino. فقتله فأكمل به 100 نفس. O que ele fez? Ele matou esse monge. Então, completando 100 pessoas. Matou 100 pessoas. ثم سأل أن أعلم أهل الأرض مرة أخرى فدل على عالم. Depois esse homem novamente procurou novamente o mais sábio da terra. Foi guiado a um grande erudito, um sábio verdadeiro, sincero. فقال له فقتلت 100 نفس فهل لي من التوبة. Falou para esse sábio: olhe, eu matei 100 pessoas. Eu posso me arrepender? Existe arrependimento para mim? Existe arrependimento para mim? فقال العالم الصالح. Então o sábio respondeu para ele: ومن يحول بينك وبين التوبة. E quem pode impedir você de se arrepender perante Allah? Subhanallah. O arrependimento sincero é entre você e Allah. O arrependimento sincero é entre você e Allah. Se arrependa para Allah, independente do seu grande, oculto ou pequenininho. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam se arrependia 100 vezes por dia. Vamos voltar a Allah para renovar o nosso coração e purificar e polir a nossa alma. لكن هذا عالم قال له بهذا الذي قتل 100 نفس: إذا تريد التوبة اذهب إلى الأرض الصالحة فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. Então esse homem virtuoso, esse sábio, falou: se você realmente quer se arrepender porque matou 100 pessoas, você deve ir a uma terra onde há pessoas que adoram a Deus, pessoas boas, e não viva onde você vive, pois esse local está corrompido. Então esse cara que matou 100 pessoas partiu arrependido, sincero, migrando em direção a Allah. Sim. E no meio da viagem, no meio do caminho, a morte alcançou esse assassino. O anjo da morte chegou e ele morreu. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. Então os anjos da misericórdia, junto com os anjos do castigo, discutiram sobre esse homem. Não sabiam o que fazer com ele, aonde levá-lo, porque ele matou 100. فقالت ملائكة العذاب فقال ملائكة الرحمة جاء تائبا بقلب إلى الله نخرج إلى الجنة. فقال ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط فيدخل النار. Então chegaram os anjos da misericórdia e disseram: vamos levar esse homem para o paraíso, porque ele veio arrependido, coração limpo, arrependeu que ele matou. Mas os anjos do castigo falaram: não, ele nunca fez um bem, ele só fez mal, vamos castigá-lo. فأمر الله عز وجل أن تقاس المسافة بين الأرضين.
Então, nesse momento, Allah Todo-Poderoso ordenou para que meçam a terra, a distância entre as duas terras, da onde ele partiu para onde ele está indo, da onde ele matou para onde ele está indo arrependido. فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحين بشبر أو كما قال. Então, quando fizeram essa medida, encontraram o mais próximo da terra dos justos, aonde ele estava indo, mesmo que por um pequeno espaço, ou espaço tamanho de um palmo. Então Allah Todo-Poderoso perdoou e ele entrou no paraíso. Se você, independente do seu pecado, se arrepender sincero para Allah, nada impede de Allah purificar a tua alma, purificar o teu coração. Se arrependa para Allah, o único Todo-Poderoso. نعم يقول العلماء في هذا العبرة الإيمانية يا إخوة الكرام، عبرة لم يصل إلى الأرض الصالحة لكن قلبه وصل والحمد لله، لم تنقضه أعماله بل صدق التوجيه إلى الله سبحانه وتعالى. Sim, esse homem não chegou à terra dos justos, ele matou 100 pessoas e no meio do caminho chegou a morte. No entanto, o seu coração chegou à justiça. O seu coração chegou à pureza. Não foram suas obras que o salvaram, não, porque ele não tinha nenhuma obra boa, mas a sua sinceridade, da sua direção ao único Deus, a Allah, ao Todo-Poderoso. قال العلماء رحمهم الله إن الله لا ينظر فقط إلى مكانه بل إلى اتجاه قلبه. هذا هو. Os grandes sábios falam, Allah Todo-Poderoso, Ele não olha apenas aonde você está, mas tenha certeza que Ele olha para onde o seu coração, o teu coração, a tua intenção está indo. Sim. إذا كان القاتل نية نفسه نال برحمة الله فلا تيأس من رحمة الله أبدا يا عباد الله. Se alguém que matou 100 pessoas e nunca fez nada de bom alcançou o paraíso, alcançou a misericórdia de Allah, então nunca perca, ó servo de Allah, a esperança na misericórdia de Allah. A misericórdia de Allah é ampla. ولذا استمع أن باب التوبة دائما مفتوحة ما دام قلب حي لا ميت. E saiba, tenha certeza que a porta do arrependimento permanece toda a vida, todo momento aberta, escancarada, enquanto o seu coração estiver vivo, não morto e nem doente. Por isso, queridos irmãos e irmãs, reflitam, principalmente nesse dia nobre, dia Eid al-Fitr, acabando o Ramadã, que fizemos agora, como nós estávamos antes do Ramadã, como estávamos no Ramadã, e como será que eu desejo estar agora, depois do Ramadã? Reflitam-nos com o coração aberto. فاستغفروه انه غفور رحيم. اقول قولي هذا واستغفره انه غفور رحيم. Suplique e peço perdão para Deus. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador, todo o louvor pertence a Allah, Senhor dos mundos. O bom fim é para os verdadeiros piedosos e tementes a Allah. E que a paz e as bênçãos estejam com o profeta de Allah, com os seus familiares e companheiros, e todos aqueles que o servem até o último dia. يا إخوة الإيمان الرجوع إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخاطئين التوابين. الله لا يحب العائدين إليه دائما. Queridos irmãos de fé, devemos entender o retorno constante a Allah é de extrema importância. O mensageiro de Allah falou assim: todos os filhos de Adão, seres humanos, erram, e os melhores dos que erram são os que se arrependem. Afwan. Fala Allah Ta'ala: Allah yuhibbu, fala Rasulullah, Allah yuhibbu al-aidin ilayhi da'iman. O mensageiro de Deus falou: tenho certeza que Allah Todo-Poderoso ama aqueles que sempre voltam arrependido a Ele. ينبغي نعلم أن يوم الجمعة فرصة لنا لولادة إيمانية جديدة، لغسل القلب أو لغسل البدن وصلاة طهارة لنفسه. وسورة الكهف في يوم الجمعة يضيف بين الجمعتين، وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع المؤمن أو كما قال العلماء. Nós devemos entender que a sexta-feira é uma oportunidade única de fazer o renascimento espiritual. Como a gente faz para vir na mesquita? A purificação do corpo preserva a nossa mente e o nosso corpo saudável. Com banho. A oração preserva a nossa alma e pure o nosso coração. Quando você lê a Sura da Caverna de sexta-feira, você coloca uma luz entre uma sexta-feira e a outra na sua vida. Quando você roga paz e bênçãos ao profeta, Allah eleva você nesta vida e na outra, perdoando nossos pecados. Então aproveite a sexta-feira para fazer a verdadeira renovação. كان أحد السلف يبكي كل يوم الجمعة. قيل له: لماذا يبكيك؟ قال: لعلها آخر جمعة في حياتي. وهو كان يبكي توبة إلى الله عز وجل. كان يريد المغفرة والرحمة. Certa vez, um grande virtuoso que nos antecedeu chorava todo dia de sexta-feira, um choro profundo. Perguntaram por quê. Ele apenas respondeu: talvez, se essa for a última sexta-feira de minha vida, como que eu vou me encontrar com o meu Senhor? Ele estava preocupado com a misericórdia, com o perdão. Então nós devemos refletir nisso. Com o que eu estou preocupado?
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس عداوة للإسلام في بدايته، في بداية الإسلام، وكان قويا يخشاه الناس، وخرج يوما يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. Omar ibn Khattab, o segundo califa do Islã, no início da religião, ele era um dos mais severos inimigos do Islã. Ele era forte, respeitado e temido. E certo dia saiu decidido matar o profeta. في طريق قيل له قبل أن تذهب إلى محمد أصلح أهل بيتك فقد أسلمت أختك. Falou, Omar. O homem chegou e falou, no caminho que ele foi para matar o profeta, disseram, Omar, antes de ir até Muhammad, querendo matar ele, cuida da tua própria família, da sua casa. A tua irmã aceitou o Islã, ela é muçulmana. فاشتعل غضبه واتجهوا فورا إلى بيتها. Nesse momento a sua raiva aumentou e ele foi de imediato até a casa dela, da sua irmã. دخل البيت فسمع تلاوة القرآن. Ao entrar na casa, ele ouviu a recitação do Alcorão. كانت أخته وزوجها يقرؤون سورة طه. A tua irmã e o teu marido, o marido dela, estavam recitando a Surat al-Taha. فضربهما من شدة الغضب حتى سال الدم منها. Então, Omar, tomado pela raiva e ira, ele os agrediu até que o sangue apareceu na irmã ou no cunhado. قالت له أخته بالثبات نعم آمنا بالله وبرسوله فاصنع ما شئت. Nesse momento, a tua irmã olhou para ele e falou com firmeza, sem medo: sim, nós cremos em Allah o único e em seu mensageiro. Omar, faça o que desejar. فلما رأى دم ندم وهد قلبه. Omar, então, quando viu o sangue, ele se arrependeu e seu coração começou a se acalmar. فقال أعطوني ما كنتم تقرؤون. Então ele disse: me dê o que vocês estavam lendo agora há pouco, que é o Alcorão. فقرأ. Então ele leu: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فارتج قلبه وقال ما أحسن هذا الكلام وما أكرمه. Naquele momento ele leu o Alcorão, a Sura Taha, e o seu coração começou a tremer. E ele então disse: quão belas e nobres são essas palavras. Naquele instante, sem dúvida, o seu coração saiu para matar o Islã. Começou a nascer o Islã dentro dele. ذهب عمر مباشرة إلى دار الأرقم حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم. Omar então foi diretamente até a casa de Al-Arqam, onde o profeta estava ali. خاف الصحابة عندما رأوه قدما بسيفه. Os companheiros então ficaram muito com medo ao ver Omar chegando com a sua espada. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا له، افتح الباب له، فإن يريد الله فإن يريد الله به خيرا يهديه. Abram as portas para ele. Se Allah quiser o bem para ele, Allah vai orientá-lo e guiá-lo. فدخل عمر وقال. Nesse momento, Omar entrou então e falou: dito ya Muhammad, yashhad an la ilaha illallah wa annaka rasulullah.
Ó Muhammad, eu vim nesse momento para testemunhar que não há divindade além de Allah e que você é o mensageiro de Allah. فكبر المسلمون تكبيرا سمعت في مكة كلها أو كما قيل. Os muçulmanos então proclamaram nesse exato momento o takbir do Eid, dizendo Allahu Akbar, em voz alta, profunda, que é relatado que Meca inteira começou a sentir isso. خرج عمر صباحا يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وفي المساء أصبح من أعظم حماة على الإسلام. Então, Omar saiu pela manhã desejando e querendo matar o profeta. E ao anoitecer se tornou um dos maiores defensores do Islã. الهداية ليس نتيجة لزمن بل لحظة صدق بين العبد وربه. Devemos entender que a verdadeira orientação não é o resultado do tempo, mas de um momento de sinceridade exclusivo entre o servo e o seu Senhor. قلب واحد يمكن أن يتغير في لحظة إذا أراد الله له الملك. Entendam e saibam que o único coração pode se mudar em um único instante, se Allah Todo-Poderoso quiser iluminá-lo. قال بعض السلف رحمهم الله لا تيأس من قلب قاسي فقال لأن قلب عمر بالقرآن والله أعلم. Alguns rituais falavam: não perca jamais a esperança em um coração duro. Não perca a esperança nele, pois o coração de Omar era duro. No entanto, amoleceu com o livro de Allah. إخوة الإيمان، ربما يوم العيد يكون يوم التوبة. Queridos irmãos, devemos entender, quem sabe esse dia de Eid é um dia de arrependimento para nós. E assim a gente irá nos tornar amanhã aliados de Allah. فلا تحكم على القلوب فالله يبدلها في لحظة. Então não julgue seus corações, e tenho certeza que Allah os transforma em um único instante. Basta você se arrepender e polir o seu coração. اسأل قلبك اليوم هل تؤثر الصلاة فيك؟ الصلاة يؤثر فيك؟ يبكي قلبك مع القرآن وتستعيد الآن بلقاء الله عز وجل. Queridos irmãos de fé, pergunte agora para o teu coração: será que você ainda se influencia e se transforma quando você reza? Será que o Alcorão emociona você quando você escuta? Será que você está preparado para o encontro com o seu Senhor? إذا ضعف الجواب اعلم أن باب التوبة مفتوحا. Se a resposta se enfraqueceu ou for fraca, saiba que a porta do arrependimento está aberta, escancarada. Basta você entrar. لهذا أقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم جدد إيماننا واصلح قلوبنا وطهر نياتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. Ó Allah, ó Senhor dos mundos, perdoe os pecados de todos nós, fiéis, homens e mulheres, vivos e mortos. Ó Allah, renove a nossa fé, corrija os nossos corações, purifica as nossas intenções. Ó Allah, transforma os corações firmes dentro da tua religião. Ó Allah, faz do Alcorão a primavera dos nossos corações, a luz dos nossos peitos, a remoção das nossas tristezas. Ó Senhor nosso, nos conceda o bem nessa vida e o bem na outra vida, nos proteja do fogo do inferno. Ó Senhor, ó Allah, preserva todos os nossos familiares, nossos lares, nossos filhos, nossas esposas, nossas mães, tenha misericórdia nossos pais. Ó Allah, dê para nós conhecimento benéfico. Ó Allah, abençoe o nosso trabalho. Ó Allah, perdoe os nossos pecados e faça de nós pessoas sinceras, virtuosas, muçulmanas, monoteístas. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Queridos servos de Allah, tenho certeza que Allah ordena a justiça, a excelência e a generosidade, que proíbe a imoralidade, o mal e a opressão. Reflitam nesta questão. فاذكروا يذكركم واشكروه على نعمه. Lembrem de Allah, que Ele vai lembrar de vocês, e agradecem, que Ele vai aumentar as bênçãos e as dátivas. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis-salat. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول